Boa tarde, gente. A gente vai começar hoje a falar sobre é, os dispositivos inalatórios, tá? Bem, vamos lá. Dispositivos inalatórios. Não é de hoje que a gente usa a via inalatória como sendo via acessória para a administração de medicação, ok? Há 4.000 anos já, a gente já usava os medicamentos anticolinérgicos com fins medicinais para abordagem de distúrbios respiratórios. Em 56 foi iniciado o uso do aerosol dosimetrado, que é a bombinha que a gente tem até hoje. Existem várias vantagens para o uso do aerosol dosimetrado. Um deles é que a droga ela vai direto no local onde a gente quer. É uma via que a gente já conhece muito bem. A via inalatória ela tem uma peculiaridade que a gente tem uma absorção muito boa e é rápida a absorção. Então, a gente usa ela como sendo uma das principais vias para administração de medicamentos na pneumologia. O leito capilar pulmonar ele é cerca de 50 vezes maior do que a superfície corporal. Isso faz com que tenha uma absorção muito alta, ok? Então, em baixas doses, a gente consegue uma absorção sérica muito alta. Pra você ter uma ideia, o beta-2 agonista, em torno de 1 minuto, a gente já tem a início de ação e o pico em torno de 15 minutos. Existem algumas características que o aerosol tem que ter para que ele atinja as vias aéreas inferiores, né? Ele tem que ter mais ou menos de 1 a 5 micras. Se for maior do que isso, ele se fica na orofaringe. Se for menor do que isso, ele sofre o efeito browniano, ele entra na via aérea e sai da via aérea. A deposição pulmonar, com a técnica adequada, ela varia de 6 a 30%. Bem, a gente vai falar dos nebulizadores, a gente vai falar dos aerosóis dosimetrados e vamos falar dos inaladores em pó seco. Primeiro, falando dos nebulizadores. Existem dois tipos de nebulizadores. Existem os nebulizadores que usam ar como propelente. Esse ar pode ser oxigênio ou pode ser é, aerosol, ou pode ser vibração de um cristal piezoelétrico. Esse cristal piezoelétrico faz com que se desprenda da superfície. Desprendendo da superfície a substância, a gente consegue inalar ela. Bem, olha só. Então, quando a gente tem o jato de ar, né? Esse ar pode ser oxigênio, pode ser ar comprimido, ele se choca contra um anteparo. Esse anteparo faz com que o ar ricocheteie e desprenda da superfície da lâmina de líquido, né, a névoa a ser inalada. O fluxo de ar necessário para isso é em torno de 6 a 8 litros por minuto. A gente usa em torno de 3 ml de solução, tá? Não usa mais do que isso, porque quanto maior o tempo de nebulização, mais medicação você perde. A vantagem é que a gente usa o padrão respiratório mesmo do paciente. Então, pacientes com insuficiência respiratória é ótimo, porque o paciente mesmo consegue, com seu volume corrente, fazer uso da medicação. Máscaras não devem ser retiradas da face durante o processo e não deve durar mais que 10 minutos. Com a técnica adequada, né, a gente tem mais ou menos 10% de deposição pulmonar. As vantagens é o uso do volume corrente, uso em crianças, adultos, idosos, inconscientes, que não conseguem utilizar outro método. Então, quando você pega uma criança que não consegue coordenar a manobra para o uso de uma bombinha, o nebulizador dosimetrado, o nebulizador, né, a forma adequada. Então, pacientes asmáticos que estejam com insuficiência respiratória, que não pode ficar sem oxigênio, você usa o oxigênio com propelente e consegue usar a medicação. Bem, e a gente consegue misturar várias drogas, né? Bronquidilatador, corticoide. Uma coisa do nebulizador de jato é que você pode usar a budesonida nele também, ok? Que é um corticoide. Desvantagem é o custo inicial, dificuldade de transporte, faz um ruído, necessidade de maior tempo de nebulização, requer manutenção, pode haver partículas maiores de deposição em orofaringe, difícil padronização de débito, e não é mais eficiente do que o spray, tá bom? Bem, o nebulizador ultrassônico, ele é um pouco mais caro, a vibração do cristal piezoelétrico faz desprender da superfície da lâmina de água a névoa que vai ser inalada. Então, usa também o volume corrente, o alto débito de nebulização,
Porém, tem uma questão, ele não pode usar budesonida, porque a questão da vibração dos cristais piezoelétricos fazem com que a budesonida, ela venha liofilizada, ela seja quebrada e perde a funcionalidade, tá bom? Eles são mais silenciosos também. Desvantagens é que é maior fonte de energia, alto custo, maior deposição de aerosol na orofaringe, pode causar tosse durante a nebulização e não devem ser usados para nebulizar suspensões, como budesonida, como havia falado. Aerosol dosimetrado ou inalador dosimetrado pressurizado com propelente é a bombinha. A bombinha, a gente tem dentro da bombinha em torno de 4 atmosferas de pressão. Então, o ar sai, ele é propelido a uma velocidade muito alta, tá? A gente tem dois tipos de propelentes, o CFC e o HFA. Hoje a gente não tem quase dispositivos com CFC, mas com HFA, tá? O CFC, ele está sendo deixado, a gente não está usando mais, porque o CFC, primeiro, ele lesa a camada de ozônio, segundo, porque ele lança medicação muito rápido. Essa medicação, ela se deposita na orofaringe, a medicação sai muito fria, dá laringoespasmo, sai partículas muito grandes, então deposita na orofaringe. Então, não é um dispositivo, não é um propelente muito bom. Diferente do HFA. Olha a diferença da névoa do HFA para a névoa do CFC. O HFA, a partícula sai mais homogênea, pode ser feito diretamente na boca, diferente do CFC, tá bom? Então, muito mais medicamentos atingem o pulmão. Olha a diferença da névoa dos dois. Esse HFA pode ser feito diretamente na boca, não precisa de espaçador. Tá bom? Esse aqui tem que usar espaçador. Ah, professor, mas o HFA também não usa espaçador? Usa, pode usar espaçador. Nesse caso aqui, a gente usa espaçador para quê? Quando o paciente não dá conta de sincronizar a manobra, não dá conta de fazer a manobra de forma adequada. Então, você bate o spray, puxa com o espaçador, porque aí o paciente ele não consegue sincronizar a manobra, então com o espaçador você elimina essa necessidade de sincronização. Olha a diferença de deposição do HFA com o CFC. O dispositivo inalatório, o aerosol, a bombinha, se ela ficar muito tempo parada, as próximas doses dela são erráticas. Então, todo dispositivo aerosol, toda bombinha, ela tem que ser agitada antes da nebulização. Aqui, ó. Logo após agitar, 1 minuto depois de agitar, 3 minutos e mais de 1 hora depois de agitar, tá? Então, qual é a técnica adequada? Você vai retirar a tampa, posicionar o dispositivo verticalmente com a bocal para baixo, manter o nebulino de 3 a 5 centímetros de distância da boca, manter a boca aberta, expirar normalmente, disparar o dispositivo no início da inspiração lenta e profunda, fazer uma pausa no final da inspiração, inspiração muito rápida, aumenta a deposição na orofaringe e aguardar em torno de 30 a 60 minutos para o disparo do próximo jato. Lembrando que quando esse aerosol tiver corticoide, tem que lavar a boca depois, tá? Então pode ser com a distância ou pode ser diretamente na boca, se for HFA. Uma coisa que é importante é a gente sempre checar a técnica depois, durante a consulta, porque 66% dos pacientes fazem a técnica de forma inadequada. E pelas mais diversas formas eles erram. Não inspiram profundamente, não fazem pausa inspiratória, acionam dispositivos após inspiração. Então, tem várias formas que os pacientes não usam de forma adequada. Vantagens: dispositivos portáteis compactos que dispensam preparo de medicação, menor custo que o de pó seco, permite doses múltiplas, dispositivos para a maioria das medicações, reduz a perda de tempo na administração da medicação, deposição mais homogênea com HFA, ok? E o HFA não lesa a camada de ozônio. Requer coordenação entre o disparo e o inalador, as desvantagens, né? Isso parece uma coisa boba, mas não é. Pega um paciente idoso para ensinar isso aí, para ele dar conta de bater a bombinha e aspirar no mesmo momento, não é fácil. Você tem os efeitos colaterais pela deposição em orofaringe, o mito de que vicia ou lesa o coração, tem esse paciente que não usa de jeito nenhum. Fala que ele vai passar a bombinha para ele, ele não aceita. Então, variação na liberação de dose, né? Se ficar alguns dias parado, dificuldade para saber se está vazio ou acabou as doses. Dispositivo com CFC, ele lesa a camada de ozônio, ok? E espaçadores. Existem os mais diversos tipos de espaçadores. O espaçador
Tem os que são feitos artesanalmente, né? Mas o espaçador, ele aumenta a deposição pulmonar, ok? Então, a técnica adequada, você acopla o nebulímetro, né? Na porção posterior do espaçador, fecha a boca em torno do bocal, ou com máscara, onde tiver máscara, e respira normalmente. Se puder, fizer pausa respiratória durante a inspiração, né? No final da inspiração, é melhor. Disparar um jato aerosol 2 metrados na posição vertical, inspirar lentamente e profundo, 3 a 5 respirações, tá? E crianças esperar em torno de 30 segundos, crianças e idosos. Facilita o uso do aerosol 2 metrado, reduzem a deposição da droga na orofaringe em mais de 10 vezes, aumentam a deposição pulmonar, permitem o uso de aerosol 2 metrado mesmo nas crises com a mesma eficiência e menor custo, permitem o uso do aerosol 2 metrado em qualquer idade, incluindo recém-nascidos e idosos debilitados. Isso que é o bom, porque não precisa de sincronizar. Então, pacientes que não têm condição de sincronizar, a gente usa o espaçador, tá bom? O ruim do espaçador é que é ruim para transportar, dificuldade de manutenção e limpeza, isso aí é uma coisa, um complicante, porque o paciente não sabe fazer a limpeza de forma adequada, se você não orientar. Os espaçadores de plástico, eles formam uma camada eletrostática na porção interna, que você acaba perdendo medicação, né? Então, existem espaçadores metalizados que são melhores para isso. A deposição pulmonar varia de acordo com o conjunto dispositivo, droga técnica e o custo de aquisição, que é também outra questão. Na alternativa, os espaçadores caseiros, aqueles feitos, né, com garrafa PET, podem ser uma solução. Ok? Inaladores de pó seco, que são os inaladores de pó. Existem vários, vou falar aqui dos que tem no Brasil, né? Por exemplo, o Pulvinar a gente não tem no Brasil, né? O Handheld a gente não tem no Brasil, os demais a gente tem, tá? Vamos falar deles. Então, o princípio é o paciente que faz o processo de aspiração. Aí já não é o gás que faz, que propele a medicação. O paciente que puxa, e a força do paciente puxando é que faz a medicação ser aspirada. Bem, olha só. Então, o aerosol ele é gerado pela inspiração do paciente, um medicamento puro ou misturado com carreador, geralmente carreador é lactose, tá? A gente tem vários dispositivos, requer inalação profunda e um fluxo inspiratório maior do que 60 litros por minuto. Os mais modernos agora, eles precisam de um pouco menos. E isso é um fator limitante, porque se você pega um paciente com um quadro respiratório grave, né, o VF1 abaixo de 30, por exemplo, você tem que levar em conta isso para prescrever a medicação, o dispositivo, porque o paciente não vai dar conta de puxar a medicação. Talvez seja melhor você colocar um dispositivo de spray, né, que aí a medicação é empurrada para dentro do paciente. Tudo bom? Considera-se que pacientes maiores de 6 anos já têm condição de usar. Esse é o primeiro, um dos mais antigos, é o Turbo Hailey. O Turbo Hailey, ele tem uma característica que a gente não sabe se o paciente usou ou não usou a medicação. Sabe que a medicação foi disponibilizada, mas não sabe se usou ou se não usou a medicação, tá? O Turbo Hailey, ele vem com essa tampinha vermelha na sua porção inferior, que o primeiro uso você gira ele 3 vezes. A partir do segundo uso, gira uma vez só. Como é que é a técnica? Coloca isso aqui na boca e puxa forte. Puxa forte e faz uma pausa inspiratória, tá? A próxima vez que for usar, gira essa porção inferior aqui, ele faz um clique, tá pronto para outra dose. Tem um contador de doses que vai mostrando se a dose está sendo disparada ou não. Se você ajustar ele para disparar a dose e não aspirar, você perde a dose. O Vinal a gente não tem. Aerolize. Aerolize é um dos mais prescritos, né? É o Alene aqui, um dos medicamentos mais prescritos na via inalatória. Bem, olha só, o Aerolize é simples o mecanismo dele. Veja só, eu abro, tem um local onde eu coloco uma cápsula, eu aperto aqui, sai um grampinho, esse grampinho fura a cápsula, eu fecho novamente, coloco esse bocal na boca e puxo com força. Quando eu puxo, a medicação gira, no que a medicação gira, ela disponibiliza a droga para mim. Depois eu retiro a cápsula e jogo fora. Dá para não saber se eu usei completamente ou não, porque eu vejo a cápsula vazia, né? Então, retirar a tampa, colocar uma cápsula, perfurar com o comprimido das garras laterais, a dose única, mas depende de alto fluxo, depende da força do paciente, né? Dessa deposição pulmonar, eu tenho certeza se ele usou a medicação, tá?
Discos. O disco parece aquele... Tem um chiclete que é desse jeito, né? Então, ele tem marcador de dose também, contador de dose, ok? Tem em torno de 10% de deposição pulmonar. Ele não depende de alto fluxo. Crianças até de 4 anos conseguem usar, tá bom? Explosivo para beta-2 de longa e corticoide. Então, você abre, gira isso aqui, né? Vai abrir o bocal, você põe a boca aqui, puxa com força, depois fechou. Simples. Simples, mas complexo. Olha como é que é por dentro dele. Então, quando você compra medicação, você está comprando também essa tecnologia aí. É muita coisa que está por trás, né? E não tem refil, para isso aí não tem refil. Tem refil para isso aqui, ó. Para Aerolyzer. Para o discos não tem refil, não. Nem para os outros. Handheld a gente não tem no Brasil, a gente vai pular ele, tá? Respimate. Respimate é o que tem o tiotrópico, ou espiriva, que vocês já devem ter prescrito no ambulatório. O Respimate, o aerosol é um pouco mais lento, tá? Então, você gira o dispositivo, gira a base do dispositivo. Quando você gira a base do dispositivo, você faz uma compressão das partículas e elas saem em forma de névoa. Então, não depende da sua aspiração, tá bom? É um dispositivo muito eficiente, só que é caro, né? Elipta. O Elipta, ele é um dispositivo mais moderno, tá? O Elipta que você coloca a boca nesse bocal, você abre, tem um contador de dose, coloca a boca nesse bocal, puxa com força, faz uma pausa inspiratória. Não dá para você saber se você aspirou a droga ou não aspirou. É um ponto negativo, tá? Outro ponto negativo, se você abrir e fechar, cada vez que você abre e fecha, você perde uma dose, se você não aspirar, é claro. NectHailer. O NectHailer é um dispositivo um pouco mais moderno. Se você abrir e fechar, você não perde a dose. Você só perde a dose se você puxar. E quando você puxa, faz um barulhinho, né? Então dá para saber se você conseguiu disparar a medicação ou não, tá? Vantagens dos dispositivos de pó seco. Então, não tem propelente, técnica de uso é mais simples, aerosol gerado pelo disparo da inspiração, doses múltiplas, liberação somente com fluxo mínimo, maior deposição pulmonar, certeza que inalou a dose, preparo simplificado na dose e alguns têm refil, só o aerolyzer, né? Desvantagem um pouco mais caro, dificuldade no preparo da dose, dúvida se inalou ou não o medicamento, problemas com alta umidade, né? Pode fazer com que o poli ele você perca pó, porque o pó ele adere na parede do dispositivo. Necessidade de alto fluxo para deposição máxima, associação dose fixa pode dificultar o uso, um gostinho desagradável, né? Irritação, sensação desagradável de pó na orofaringe. Ok? Qual que é o melhor dispositivo? É aquele que o paciente dá conta de usar, que se adapta melhor, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho agora de PeakFlow. PeakFlow é um dispositivo que a gente usa para acompanhamento do paciente asmático, de subs obstrutivos. Tudo bem? Ele mede o pico de fluxo expiratório. Então, o fluxo obtido após uma manobra de expiração forçada, a gente consegue ver se há obstrução ou não. O normal é acima de 80%, tá bom? Se houver uma variação de 20% depois do uso de bronquidilatador, sugere asma. Ele não é para diagnóstico, ele auxilia o diagnóstico, mas ele não faz diagnóstico, tá? Então, ele é mais para acompanhamento desse paciente. Tudo bem? O valor estimado para o paciente, a gente cruza idade, sexo e estatura do paciente, joga na tabela e essa tabela nos mostra qual que é o predito para esse paciente, tá? Então, a técnica é feita com o paciente sentado ou em pé, com a cabeça em posição neutra, marcador zerado, o paciente inspira profundamente, sopra forte com o bocal. Repete a manobra 3 vezes e anota o maior valor, tá bom? Dessa forma. Aí a gente tem o valor. Essa é a tabela. Então a gente cruza, um paciente de 1,60 m de 15 anos tem que ter até acima de 80% desse valor aqui. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer. Um abraço a todos, espero que tenha esclarecido. Vamos que vamos. Opa, tem mais um aqui. Já falei, né? Pode ajudar o diagnóstico, pode ser útil no planejamento terapêutico. A queda matinal indica mau controle. É como se fosse uma glicemia na pneumologia, porque você pega o paciente asmático. Esse paciente asmático, ele faz o PeakFlow, ele tem o PeakFlow em casa para ele. Ele, antes
de se tornar sintomático, ele percebe a variação da velocidade do fluxo respiratório. Então, ele consegue interceptar uma crise. Ele otimiza a medicação antes que a crise se instaure. Ok? Isso é muito bom. Abraço a todos. Espero que tenha sido esclarecedor. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Ok? Interromper a gravação.